Olá, bem-vindo a mais um Ponto da Situação. Hoje estamos aqui com o André Lado, um carioca de 42 anos, que está em Portugal desde 2017 e montou lá uma plataforma de apoio a empresas que querem fazer o caminho inverso do marketplace, ou seja, primarizar a sua venda na internet, o seu e-commerce. E essa empresa hoje tem 300 mil transações por mês e todas brasileiras. As empresas clientes, por enquanto, são todos brasileiros. André, bem-vindo. Primeiramente, me explique por que você foi para Portugal em 2017 e você escolheu Santarém, que é uma região que até bem pouco tempo tinha muito poucas opções e alternativas de novos negócios. O que aconteceu? Me explica um pouco essa escolha. Opa, Carlos, maravilha. Obrigado pelo convite, é bom poder estar aqui e dividir um pouco da nossa experiência quando aconteceu com a gente, né, nessa mudança para Portugal. A gente já estava um pouco com vontade de morar fora, eu e minha esposa. Meu pai é um cidadão americano, a gente deu entrada no Green Card, só que o prazo eram 12 anos. Hoje são 9, falta pouco. E em 2016, a gente fez uma viagem até Paris, conheceu um amigo, né, encontramos um amigo que a gente tinha feito em 2013, em Nova York, num evento do Tony Robbins. E ele já estava morando em Portugal, já tinha alguns anos. E ele falou, por que vocês não vêm para Portugal então, já que vai demorar muito o mercado americano, saiu o Green Card, etc. Lá tem algumas formas de você poder pegar a residência, etc. Então a gente chegou no Brasil de volta dia 30 de novembro, 20 de dezembro de 2016 a gente decidiu mudar, vendemos tudo em janeiro, 2 meses na casa da minha sogra e 3 de abril a gente chegou em Portugal, né? 3 de abril de 2017 a gente chegou em Portugal. A gente foi a princípio na cara e na coragem, a gente nunca tinha ido a Portugal. E a gente foi para lá para fazer essa experiência de morar fora do país. Só que a gente acabou sendo muito bem surpreendido pela qualidade de vida, pela forma como a vida acontece em Portugal, pela forma como você tem mais liberdade, você consegue andar, você consegue ter as coisas. E nessa brincadeira a gente montou o Digital Manager Guru. Foi num período sabático, sabe a gente chama de ócio criativo. Eu já tinha uma experiência bem da área de desenvolvimento, bem da área de tecnologia, área de e-commerce. E aí eu resolvi comprar um curso para poder matar um tempo e tentar resolver uma dor que a gente tinha no mercado, né, de venda pela internet em 2015, 2016. Que é esse mercado que a gente está falando, o mercado de não depender tanto de um e-commerce, não depender tanto de marketplace. E, bom, o resto virou história. A empresa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Hoje são 300 mil transações por mês. São mais de 8,5 milhões de cliques que a gente rastreia dos nossos clientes. Mais de 500 mil de leads. A gente foi recentemente investido pela Portugal Ventures. E hoje somos uma equipe de 10 pessoas, né, lá em Portugal. Estamos em Santarém. E quando você perguntou sobre Santarém, por que a gente escolheu, o dinheiro da Portugal Ventures ela vem do Fundo 2020, do Portugal 2020, que é um fundo europeu para ajudar a desenvolver o interior do país. E então a gente tinha 2 opções, ou era Évora, ou era para a região de Santarém, né, o distrito de Santarém. Então, a gente foi lá, Évora fica 2 vezes o tempo que fica de Santarém para Lisboa, ou seja, não tem trem, comboio direto, também são 2 linhas, é o dobro do tempo de carro. E a gente visitou Santarém numa segunda, depois voltou num sábado. E aí, quando o apartamento que a gente ia ver já não estava mais disponível, a gente acabou alugando, porque Santarém agora está, né, com os incentivos, a indústria está retomando, a agricultura lá está retomando muito, é um interior muito rico, é como se fosse um Goiás aqui do Brasil. E tem 2 faculdades de tecnologia, né, e a gente percebeu uma oportunidade de instalar uma empresa de tecnologia num ambiente que está fértil. Por como tem 2 faculdades, ele capacita provavelmente umas 100 a 200 pessoas por ano e não tem empresa para absorver essa mão de obra. Então, os alunos acabam indo ou para Lisboa, ou para o Porto, ou para cidades maiores e, na verdade, eles não querem. Porque morar em Santarém, 15 mil habitantes, 5 minutos você dá a volta na cidade inteira, almoça em casa. Então, essa foi a oportunidade que a gente teve de ficar em Santarém. Bacana. E vocês têm, por enquanto, só clientes brasileiros, mas vocês já começam a olhar para a Europa para implementar essa ferramenta que vocês criaram também para as empresas europeias, correto? Isso, exatamente. A gente hoje vende só para o mercado europeu, só para o mercado brasileiro, minto, porque a gente aproveitou o histórico que a gente tinha no Brasil para poder abrir o mercado e validar o produto, fazer market fit, aquela trabalheira toda de quem está iniciando uma operação. E a gente vai fazer 2 anos agora em julho, que a gente lançou oficialmente.
E agora, no segundo semestre, a gente começa a vender no mercado europeu, porque agora já tem o market fit já está pronto, o produto já tem a solidez, já está muito bem, vamos falar assim, estruturado. E a questão agora de mover para o mercado europeu é mais uma questão realmente de acertar com algumas regras fiscais, alguma outra coisa, mas fora isso a gente já está 100% pronto para operar no mercado europeu também. O e-commerce brasileiro, até pela pujança dele, ele foi um excelente teste para vocês, né? Porque o Brasil, nesse aspecto, é um dos países onde tem o maior tráfego de comércio eletrônico no planeta, né? Sim, o Brasil é a 10ª maior economia do mundo, 10ª maior economia em termos de e-commerce, ou seja, o 10º maior mercado do mundo. É um mercado de, se não me engano, 20 bilhões de dólares por ano. Isso, se não me engano, 2016 ou 2017. É um mercado muito grande, tem como a gente vai falar assim, uma flexibilização muito grande, você tem diversos modelos de e-commerce diferentes. Você vai desde a loja do e-commerce tradicional, você vai também das pessoas, das lojas que não tem carrinho de compra, que é o nosso caso, de empresas que estão migrando a operação de venda dela do mercado físico para o mercado digital, então a gente encara isso como e-commerce também. E, enfim, o Brasil é a 9ª maior potência do mundo, econômica do mundo. É a 10ª no mercado de e-commerce. E a gente aprendeu muito porque tem um volume muito grande. Você vê, a gente tem um conjunto hoje, né, por perto dos 100 clientes e a gente tem esse volume de 300 mil transações por mês. É um volume muito expressivo. É um volume muito expressivo baseado no que você tem no mercado hoje. Agora, em termos de tendência de mercado, vocês estão atuando num nicho que estão mostrando ao dono do negócio digital que o marketplace, apesar de ser muito bom, sobretudo para quem está entrando no mercado, né, para começar a vender os seus produtos no mercado, o marketplace, há coisas mais interessantes do que o marketplace, né, que a gente explica para nós, até para o telespectador, como é que você explicaria o que é o marketplace? Quer dizer, a grosso modo é você colocar o seu produto para vender numa plataforma de varejo que já existe. E o seu produto fica lá e você utiliza o tráfego daquela plataforma para vender seu produto. Mas você está defendendo que o marketplace, que é um fenômeno que está explodindo no mundo inteiro, tem algo melhor do que ele, que já acontece nos Estados Unidos, por exemplo, que é não abandonar a sua decisão de marketing e, em vez de colocar a azeitona na empada dos outros, fazer você próprio o seu marketing de venda de produto, né? Perfeito, Carlos. O marketplace, sendo fazendo uma explicação, tentando aqui encontrar um exemplo muito simples, seria como se você deixasse o seu produto consignado com terceiros. E aí ele vende para o cliente final e ele te paga o valor combinado que você fez entre eles ali. Ou ele já combinou contigo uma comissão anteriormente. Eu acho que esse é o modelo mais simples de explicar o marketplace. É exatamente essa. É uma loja onde você vai lá e deixa seus produtos de forma consignada. Que funciona muito bem. A questão é o preço que eles cobram. E ele acabou sendo adotado de uma forma muito avassaladora, não só no mercado brasileiro, mas no mercado internacional como um todo. Porque, geralmente, esses marketplaces eles possuem um tráfego muito grande. A Amazon, eu estava até combinando aqui nos bastidores um pouco antes, a Amazon, ela não compra tráfego, ela não compra tráfego de Facebook, Taboola, Outbrain, Google Ads. Ela tem tanto tráfego orgânico, ou seja, pessoas acessando diretamente as páginas da Amazon, que ela não precisa se dar o trabalho de comprar tráfego. Então, para ela ter um produto lá, aumentar o line-up dela de produtos através do marketplace com tráfego gratuito, ela tem uma rentabilidade altíssima. Mas para isso ela também cobra um preço muito alto. Porque, óbvio, o marketplace também ele meio que credibiliza a loja de onde você está comprando. Então você não está comprando, por mais que seja você que esteja entregando o produto que o cliente está comprando, por exemplo, mas ele está comprando na Amazon. Então a Amazon meio que certifica que aquilo ali está dentro dos conformes que ela vai receber e que qualquer coisa que tiver algum problema, a Amazon vai cobrir ali, vai dar uma... Como é que chama? Vai se responsabilizar por aquilo e vai ajudar a resolver o problema. Acontece que isso tem um preço muito caro, ainda mais em operações de e-commerce, onde a margem é muito apertada. Quando a gente fala do mercado, né, de produto físico, mercado de loja tradicional, quando a gente fala de taxa de 20% de lucro, o pessoal já está dando risada. Quando na prática ele sabe que é em torno de 5%, 6%. E quando você vai para o marketplace, você tem taxas que são já de 20%, 15% do valor da operação.
Então, você tem que ter um produto com valor agregado alto, você precisa ter um produto com uma margem boa, para você poder dar a taxa do marketplace e também ter a sua parte de rentabilidade. E ainda tem outras taxas além da taxa do marketplace, tem a taxa do cartão de crédito, tem uma série de outras da venda. Né? Mas geralmente já está tudo envolvido na taxa do marketplace, geralmente já está tudo envolvido. Né? Ela negocia tudo lá, ela te cobra um FII só para não ficar pior. Não ficar pior o cenário. Boa. Então, o que a gente, não é que a gente descobriu, né? Existe uma outra forma de vender para o mercado de e-commerce, que é o mercado de single product, ou monoproduto, ou venda sem carrinho, como a gente fala mais simples. Que ao invés de você comprar tráfego e jogar para o e-commerce, que a gente já tem uma dispersão de 30%, 40% do tráfego, já é disperso pela quantidade de opções que ele tem quando ele chega no e-commerce, seja navegar em outras categorias, adicionar produto no carrinho, voltar, ver, etc., você tem uma dispersão do tráfego ali. Existe um estudo no marketing que quanto mais opções você dá, mais difícil a pessoa consegue escolher, porque mais opções ela tem. Então, esse mercado de single product ele já vem sendo utilizado há muito tempo nos Estados Unidos, que basicamente a ideia é você fazer uma oferta para o cliente de cada vez. E então você faz uma página de vendas daquele produto específico que você está querendo vender, você joga o tráfego para aquela página, o cliente clicou em comprar, ele vai para um processo de checkout mais simples possível, mais otimizado para a conversão possível, e cartão de crédito aprovou, na página de obrigado você faz uma nova oferta. É uma diferença do modelo de e-commerce, que as pessoas estão acostumadas, porque no e-commerce você força o upsell, mas o upsell é upsell de intenção de compra, ou seja, você coloca o produto no carrinho, mas você não sabe se ele vai fechar o carrinho. Nesse modelo, se você faz um line-up de produtos ali na página, né, uma esteira de oferta de produto na página de obrigado, com 10 ofertas, mas em média você fecha 3, quer dizer que você vai ter 3 vendas e não 3 produtos colocados no carrinho que foram abandonados. Então você tem mais rentabilidade, você tem mais dinheiro na conta, você consegue monetizar melhor o tráfego, você consegue saber aonde foi que o cliente parou e fazer a oferta para ele daquele ponto em diante. Então são várias opções diferentes em termos de marketing, que sim, dão mais trabalho. Aí a gente vai voltar à questão do marketplace, que dá mais trabalho para fazer a gestão, dá mais trabalho para você analisar os números, dá mais trabalho para você dominar o problema e ter, né, a condição de solucioná-lo, mas em contrapartida ele é muito mais rentável. E a questão do marketplace ele explodiu porque para muitos gestores de marketing, para muitos, vamos falar assim, profissionais não tão alinhados ao desafio, é óbvio que é mais simples você botar o teu produto no marketplace, vender e você não fazer muito esforço e continuar batendo as suas metas, entendeu? Mas a meta tem que estar alinhada com a rentabilidade, enfim, tem coisas nesse sentido. Ou seja, é mais desafiador você assumir a responsabilidade pelo seu processo de vendas, mas isso também dá um retorno muito melhor, né? Por que é tão difícil o empresário optar por assumir isso e preferir terceirizar essa responsabilidade? Então, a questão toda é que o mercado de e-commerce, quando você fala do mercado de múltiplos produtos, a forma de análise, geralmente o pessoal está olhando o modelo de atribuição, né, para poder... a pessoa passou no Facebook, passou no Google, depois passou no blog, depois fez não sei o quê. E aí você tem um modelo de atribuição daquela venda um pouco mais alongado. E é onde precisa um pouco mais de inteligência de negócio para analisar isso e que não necessariamente gera os frutos. E as pessoas ainda acham que é muito complexo fazer os anúncios, justamente porque as plataformas, existem muitas empresas no meio que elas acabam complexando o processo e aí o empresário acaba ficando com medo, achando que ele vai ter que contratar um cara super, mega, power, blaster das galáxias, que na verdade não é isso. Se ele tiver um bom profissional empenhado, que saiba minimamente fazer conta de somar, dividir, multiplicar e diminuir, ele vai, e bom de métrica, ele vai conseguir resolver o problema dele, simplificando a operação. Mas criou-se um mito que para vender eu preciso do marketplace, para vender eu preciso de uma plataforma de retarget, eu preciso de uma plataforma disso, eu preciso daquilo. E aí quando você vai querer começar a vender pela internet, você vai numa agência, ela fala que você vai precisar de uma plataforma de e-commerce que o custo vai ser 20 mil para começar. Tudo isso inibe a entrada de um novo player no mercado para vender. Então, para você empresário que está do outro lado, eu te entendo. E foi pensando nisso que a gente também criou o Guru, que era para simplificar isso. Você ter uma forma simples
um botão comprar lá, um link para você passar para o teu cliente ou botar numa página de vendas, o cliente tem um processo de checkout otimizado e você possa ter a gestão dessa informação. Muito do problema do e-commerce ele é causado pela sofisticação, gumertização, vamos falar assim, né? Do processo, quando ele poderia ser muito mais simples. A gente vai continuar falando sobre isso, sobre essa questão da gourmetização, né? E também do porquê a gente não aposta nos profissionais para fazer isso, porque eles existem, né? Mas depois do intervalo. No último ano, mais de 1 bilhão de pessoas viajaram pelo mundo. Cada brasileiro viajou cerca de 336 horas. Hong Kong recebeu mais de 22 milhões de turistas. Essa é a capacidade anual do aeroporto com o maior número de destinos para o Sudeste e Nordeste do Brasil. E com voos diretos para a Europa, América do Norte, do Sul e Central. O mundo pede mobilidade. O mundo pede conexão. Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Pronto para o mundo. Estamos de volta conversando com o André Lado, da Guru. André, você citou uma coisa que de fato é verdade, né? Muitos empresários se assustam, até com os termos que o mercado acaba criando para falar de e-commerce e acabam deixando para lá. Não, eu vou deixar isso com o marketplace e não vou, porque deve ser muito caro. Também não devo encontrar profissionais à altura para fazer essa gourmetização. Agora, os mercados, pelo menos o brasileiro, está cheio de gente disponível. Não deve ser difícil encontrar o profissional que você mesmo caracterizou, descreveu agora aí. Basta um cara saber fazer as contas, né? E ter um mínimo de bom senso e inteligência e ele já consegue os resultados. Então, como é que pode não se aproveitar essa mão de obra disponível para se primarizar essa decisão? Então, eu vejo que assim... talvez a gente tenha um problema dos dois lados. A gente tem um problema do empresário, que não consegue reconhecer o bom profissional ou não entende que o bom profissional ele vai levar um tempo. Vou falar para o nosso caso, até fevereiro nós éramos 2 na companhia, hoje nós somos em 10. Então a gente meio 5 vezes mais o tamanho que a gente tinha há 2 meses atrás. Só que a gente sabia que cada vez que a gente contratasse uma pessoa, a gente tinha que dedicar tempo nosso para fazer aquela pessoa rodar. Para fazer, seja passar a informação que ela precisa, ensinar ela sobre o negócio, os valores da companhia, a cultura, o que ela vai fazer, o que a gente espera de resultado, quais são os valores que a gente tem em termos, né, de como fazer as coisas, que eu acho que isso é mais importante do que até mesmo a habilidade da pessoa, né? Se ela tiver caráter é melhor do que ela tiver habilidade, que a habilidade a gente treina, caráter não. Então, e obviamente a gente sabia que o desempenho da companhia diminuía. A gente sabia, porque a gente estava focado em coisas que não eram aquilo que a gente estava fazendo ou que a gente deveria estar fazendo. E muitas das vezes o empresário ele não se prepara para contratar pessoas. Então ele não sabe o que ele quer, ele simplesmente contrata a pessoa e fala, cuida do meu marketing aí. Mas ele não sabe como ele vai avaliar a pessoa, quais são os números que aquela pessoa precisa trazer de volta para ele poder avaliar se ela está indo num bom caminho ou num mau caminho. Um exemplo simples. Quando eu contrato alguém de desenvolvimento, a melhor forma de eu avaliar é o nível de bugs que aquele funcionário gera. Quando eu contrato alguém de suporte para análise, o tempo que demora, ou quantas vezes um cliente volta a falar sobre o mesmo assunto com ele. Ou seja, quer dizer, quando ele foi explicar o assunto, não foi bem explicado, não foi claro. Quando a gente fala do marketing, a gente está falando de valor do tipo quantidade de leads que a gente está pegando, quanto eu estou pagando por clique, tráfego. Cada setor da companhia tem os seus próprios indicadores, certo? E antes de você contratar, você tem que saber como você vai avaliar aquela outra pessoa que você está contratando. E lembrar que contratar pessoas, você está contratando o tempo dela. Você está ampliando. Então é como se faz o seguinte, uma frase que a gente fala lá no escritório, como é que eu preparo esse colaborador que eu estou contratando para vencer? Então eu tenho que ter isso em mente, eu tenho que preparar ele para vencer, ou seja, eu tenho que ter um plano para ele desempenhar o papel dele e ele poder vencer. Esse é o meu papel enquanto gestor. E eu acho que esse é um pouco do misto. Do outro lado, falando um pouco dos colaboradores aqui do Brasil, e também não é só aqui, lá também a gente tem, lá em Portugal a gente tem a mesma coisa, eles não estão preparados para esse tipo de feedback da outra ponta.
Então, por causa do conceito da internet, eu até vi uma frase outro dia falando, quando você lembrar que aquelas frases motivacionais que Zuckerberg, o Bill Gates abandonaram a faculdade para abrir o seu próprio negócio, lembra que eles abandonaram foi Harvard. Não foi a escola particular brasileira, sacou? A faculdade particular brasileira. Então, tem um desnível muito grande. Tem um desnível muito grande e a gente tem que lembrar isso. E do outro lado de cá, assim, o brasileiro ele ainda não tem a cultura do empenho, do esforço, da visão de longo prazo. Ele quer ser reconhecido no curto prazo. Eu, com 21 anos, eu gerenciava uma operação de 7,6 milhões por semana. 7,6 milhões de reais. E eu falava pro meu gestor, que era o Thomas, né, o inglês, eu falava, Thomas, beleza, eu faço isso tudo, eu mereço ganhar mais. Ele falou, André, mas você está construindo marcos para sua carreira. Eu falei, eu não posso com marcos comprar pão na padaria. Né? E hoje eu vejo que ele estava certo. Aquela experiência de 99, 2000, me trouxe para cá hoje para trocar essa operação com 300 mil transações por mês. Em vendas aprovadas, a gente está falando são quase 25 milhões a cada 28 dias. Então é o que a gente passa hoje. Então é uma operação grande, a gente faz uma coisa, mas foi necessário aquele período lá atrás. Eu virei muita noite, eu vesti a camisa demais quando deveria, mas isso só me tornou mais forte. Então fica assim, são os dois lados, sabe? Os dois lados precisam colocar um pouco em perspectiva que Roma não foi feita em 7 dias, que sim, todo mundo tem um período de adaptação, todo mundo tem um período como é que se diz, se ambientar ali onde ele está para poder gerar os primeiros resultados. E do outro lado, o colaborador ele tem um preço a pagar se ele quiser ser um excelente colaborador no futuro e ganhar o dinheiro que ele merece. Agora, a Guru, ela ajuda o empresário a fazer esse trabalho de perceber como é que ele vai desenvolver o talento dele para o marketing. Como é que a Guru ajuda o empresário a fazer a primarização desse marketing, dessa venda? Ótimo. A gente percebeu que assim, a maioria dos empresários não tem essa visão. Então, e assim também o colaborador dele também não tem essa visão. Então, e na verdade, se a gente for olhar todas as empresas de software as a service como nós, né, ou seja, software como serviço, elas tendem a pegar algo que é muito complexo, transformar em algo muito simples que qualquer pessoa consiga usar. E foi assim que a gente fez. Basicamente, você usa o nosso link para fazer as campanhas no Facebook e etc., no Google Ads, Taboola, Outbrain. Usa o nosso checkout para poder cobrar os clientes que você quer cobrar e conecta a sua conta do Facebook, etc. E a gente automaticamente reúne todo o tráfego que você está comprando, com as vendas que você está fazendo, geram ali uma análise de conversão, dando o ROI da operação. Já dizendo, olha, você gastou tanto de tráfego, você vendeu tanto do outro lado, e o teu ROI nessa campanha está sendo de Y. Sem ele precisar pensar. Então já estão ali todos os indicadores primários. As métricas. Né? Todas as métricas, indicadores primários que ele tem para fazer para o negócio dele pontual. Então, essa é a nossa forma de dar. Outra coisa que a gente fez, lembra quando eu falei lá atrás que ele vai bater numa agência, a agência vai cobrar 30 mil, 15 mil para fazer um e-commerce. A gente acredita muito no modelo MVP, né, do produto minimamente viável. Que então, ele pode subir uma página de vendas, ele quer testar um produto, ele quer começar a vender pela internet, ele quer, enfim, fazer algum tipo de presença digital e de venda digital, basta ele ter uma página de vendas, coloca o nosso link de pagamento, ele consegue ter um processador de pagamento ali conectado a ele e ele começa a receber pela internet. E ele começa a validar aquilo que ele está querendo vender, se funciona ou se não funciona. É muito mais barato do que um e-commerce, ou se ele fosse implementar um e-commerce do zero. E aí, assim, a partir do momento que ele testa e ele coloca aquilo para rodar, ele pode botar 2, 3, 4 produtos. Sem contar que alguns modelos de negócio não faz sentido nenhum ter um e-commerce. E muitos deles acabam indo para o mercado de e-commerce porque antes não tinha uma solução de pagamento como a gente no mercado, onde eu posso ter só um processador de pagamentos pela internet. Então, é nesse ponto que a gente ajuda o mercado do pequeno e médio empresário a dar o passo de ir para a internet sem precisar gastar um caminhão de dinheiro, tendo muito mais segurança daquilo que ele está fazendo. É interessante. Bom, agora você está com os seus clientes todos no Brasil e vai começar a trabalhar a Europa. E está em Portugal. Quer dizer, Portugal tem um mercado pequeno. Quer dizer, o mercado europeu seria o mercado comparável com o brasileiro, né? Mas Portugal tem uma vantagem. Se a gente olhar Portugal como uma plataforma que vai atender o consumidor brasileiro
uma maneira digital, Portugal tem uma capacidade infinita de crescimento, né? Basta ver que, até você tinha citado antes, que a Inglaterra tem um e-commerce maior que o Brasil. 5 vezes. Pois é. Então, quer dizer, Portugal, teoricamente, teria o potencial para, usando os consumidores de língua portuguesa, se transformar numa plataforma digital gigantesca, né? A gente tem... O mercado brasileiro consome muito Portugal. Mais do que a gente imagina. Muita parte de vinho, queijos e sardinha. Tem algumas outras coisas que a gente pega de lá para cá. Eu vejo que assim, tem questões políticas, né, importação, que podem ser muito melhoradas. Aí é uma questão, fica aí o alô aos governantes, porque tem muita coisa. Portugal, a grande vantagem para a gente estar lá é o acesso. Então a gente tem acesso a coisas que aqui custam muito caro, lá para a gente é muito mais barato. E eu vou falar de acesso simples, acesso à internet, certo? O que a gente paga lá por 1 GB de internet com 200, né, 1 GB de download por 200 MB de upload, é o que aqui no Brasil as pessoas pagam por 20 MB de download e 10 de upload. Então a gente... É o acesso. Tudo é mais caro aqui, né? Exato, mas faz diferença, faz diferença. Então, por exemplo, o salário mínimo em Portugal são 600 euros, 2.400 reais. Só que lá, com 10% do salário mínimo, um universitário ou um jovem que está começando o trabalho, ele consegue parcelar um MacBook top, né, um MacBook, um notebook da Apple top, em 24 vezes, de 60 euros. É 10% do salário. Aqui, um cara com salário mínimo não consegue. Então, o acesso é o mais importante. E isso ajuda ele a acessar não só o mercado, mas como Portugal também é a porta de entrada para a Europa de muitos produtos. Então, eu vejo que tem uma sinergia muito grande entre Portugal vendendo para o Brasil, e quando a gente fez o deal, né, com a Portugal Ventures e um outro venture capital brasileiro, foi para isso. Para ajudar as startups de Portugal a entrarem no mercado brasileiro e ajudar as startups do mercado brasileiro a entrar no mercado português. Ou seja, acessarem a Europa via mercado português. Exatamente. Fazerem isso. Então, assim, quando a gente fez o deal, eu já tinha o ok do Venture Capital brasileiro, em abril do ano passado, quando eu vim ao Brasil no ano passado. Né? Não, a gente falou em março. Em abril do ano passado, quando a gente veio. E quando eu vim para o Brasil aqui, para algumas reuniões. E em novembro do ano passado, a Portugal Venture entrou. E aí eu falei para ele, bom, agora que eu tenho o sócio português, tá na hora de você entrar no negócio também, se você não estiver disponível, né? E essa sempre foi a minha função. Eu sou um cara de abrir portas. Eu falo que eu sou um trator para fazer esse tipo de trabalho. Tanto essa abertura toda de mercado de e-commerce que a gente está fazendo, que é trazer essa nova opção. Enfim, a gente toma um pouco de pedrada, mas a gente sabe que a gente está fazendo pelo todo do mercado e não só para o benefício próprio. Então, isso se reflete no deal, no negócio, no acordo que a gente fez com o investidor português, que é a Portugal Ventures, que é o banco do governo português, e com outro Venture Capital aqui que a gente não pode falar ainda porque não terminou de assinar os contratos. Mas tem um Venture Capital brasileiro no jogo. Foi justamente fazer essa ponte Brasil-Portugal de forma mais efetiva e não só trazer tecnologia de lá para cá, mas também levar empresas daqui para lá para acessar o mercado europeu a partir de Portugal. A venda que você trata não é só de produtos, serviços não. Produtos e serviços. Produtos e serviços. Então, quer dizer, além desses produtos que você citou, que é vinho, sardinha, e azeite e outras coisas, queijos, tem um mundo de serviços que Portugal pode oferecer ao Brasil também. Sim. Tá vindo uma concorrente do Melhor Envio, por exemplo, que é um broker de frete aqui para o Brasil, chamado Shiptimize, que é justamente para você fazer o broker de frete. Ao invés de você contratar o frete em vários lugares diferentes, você não paga nada para assinar para eles e paga sob demanda. Eles têm o contrato, eles negociam em bloco com as operadoras logísticas e revendem para você no varejo, entendeu? Então, isso é um serviço que a gente está ajudando a trazer para cá. Que vai facilitar o frete dos produtos. Exatamente, vai facilitar o frete dos produtos. Tem uma outra startup muito legal de Portugal, que é a Swonk, que é uma para análise de redes sociais, de Leiria, ali perto da gente. Eles estavam aqui com a gente também no Afiliados Brasil essa semana. E que, enfim, também estão fazendo um trabalho é um serviço, é uma plataforma de software as a service, voltada para análise e publicações em redes sociais, que também está começando a vir para o mercado brasileiro. Então, você tem
como é que chama assim, um trade, né? um trânsito de serviços indo para os dois lados, certo? Que é muito legal. Isso faz com que todo o mercado melhore. Isso é o papel da gente enquanto embaixador de alguma coisa, né? Eu, como brasileiro, morando em Portugal há 2 anos, eu sou embaixador do Brasil lá. E aqui eu sou embaixador de Portugal quando eu estou por aqui. Então, esse é o nosso papel, é acabar com os mistérios, acabar com os entraves. Com os entraves e fazer a coisa funcionar. E você está otimista? Como é que você está vendo esse mercado, essa economia 4.0 daqui a 5 anos, por exemplo? Bom, eu vejo que assim, alguns mercados viraram commodity nos últimos anos. Eu sou do mercado de e-commerce, quando o mercado de pagamento estava surgindo, o mercado de e-commerce estava surgindo. Então, 2005, 2008, foi o grande boom do mercado de processamento de pagamento foi 2008. Hoje eles estão colhendo o resultado. Você tem aí PagSeguro com um unicórnio, Stone como unicórnio, Nubank como unicórnio, movimentando. A Stone é a 4ª maior processadora de pagamento do Brasil hoje, enfim. PagSeguro virou um banco? Não, eles viraram banco por causa do Banco Central. PagSeguro, Mercado Pago, a Stone também já tem um banco. Porque o mercado de subadquirência foi necessário para evitar a lavagem de dinheiro. É uma outra questão ali que o Banco Central fez muito acertadamente. Todos eles acabaram virando bancos. E aí você teve uma camada ali que todo mundo virou commodity. A próxima camada que eu vejo da economia 4.0, que é a camada de inteligência. Como é que você reúne as informações de plataformas como eu, né, como o Guru, como a nossa, plataformas que estão reunindo informações de diversos canais diferentes da operação do e-commerce e gerando informação estatística, informação de business intelligence, gerando informação de machine learning, big data. Estão usando ali coisas nesse sentido, estão usando esse volume de dados que está sendo gerado em todas as camadas e está transformando isso em poder para o decisor. Ou seja, transformando em potenciais ações de marketing para o futuro. Como usar isso para dinamizar mais ainda o negócio. Exatamente. Eu vejo dessa forma. É a próxima commodity do mercado, então eu acredito que nos próximos 4 ou 5 anos essa parte toda de data análise e big data vai ser commodity. Agora, para isso dar certo mesmo, a escala tem que ser muito boa, né? E aí é que a gente está falando de integrar todos esses mercados, ou seja, o comprador brasileiro poder comprar os produtos europeus via empresas portuguesas e vice-versa, né? E aí tem que derrubar barreiras mesmo, né? O que eu vejo que vai acontecer eu acho que em algum momento essas barreiras vão cair porque não vai ter mais como não fazer. Então eu vou dar um caso simples. Na Europa é comum a gente comprar coisa na Gearbest, que geralmente manda da China. E se vem pela China, a gente geralmente paga taxa. Mas eu tenho a opção, às vezes, de comprar em estoque na Espanha. Chega em 2 dias, eu não pago mais a taxa de importação, porque eles já pagaram. É um pouco mais caro do que eu comprasse direto da China, mas eles fecham o container, eles pagam pelo container todo fechado, e aí eu acabo pagando um valor menor do que se eu estivesse comprando da China e entregando em casa. E eu vejo que isso vai começar a acontecer num volume maior. Óbvio, as leis que a gente tem hoje de importação e exportação, elas foram feitas há décadas atrás. Não existia internet, não existia essa possibilidade como a TransferWise, por exemplo. A gente transfere dinheiro de Portugal para cá e daqui para Portugal e no mesmo dia está na conta. É bizarro. Você não conseguia sonhar isso por taxas infinitamente mais baixas que um banco tradicional vai te cobrar. Isso é um conceito disruptivo até para o próprio banco. Sim. Então, a economia como um todo ela vai mudar daqui para frente. As fronteiras já não existem mais fronteiras. Você vê, eu estava em Portugal, você estava aqui, a gente estava se falando pelo WhatsApp, a gente não paga mais tarifa telefônica. Não tem mais DDI. Ninguém mais paga DDI. Né? E falar isso até conota idade. Daqui a pouco ninguém mais nem sabe o que é DDI. Exato. Tem que explicar que nem a gente explicava cassete, né? Exatamente. Então, eu vejo que os países vão acabar com essas questões de taxações, impostos, etc. Vão passar por um modelo muito mais linear de imposto, porque senão não vai sobreviver. E eu acho que a gente tem alguns expoentes dessa negociação aí que já estão caminhando para esse modelo. Que falando, cara, a gente pode fazer coisas mais justas e vamos acabar com determinadas taxas, entendeu? Eu acredito muito que o Brasil agora tem um futuro brilhante. Eu acho que nos próximos 4 anos o Brasil vai ser um
um país completamente diferente, muito mais voltado, muito mais próprio, muito mais de economia, uma economia sólida do que ele foi, sem falcatruas, sem mexer sem artificialmente injetar dinheiro na economia, enfim, aquelas coisas todas. E em 8, 10 anos, o Brasil tem tudo para ser uma grande potência, principalmente se ele abrir o mercado, porque a gente tem muito para vender, mas tem muito para consumir. Se a gente for pela linha ali do Chile, que é um país que entendeu a sua vocação agrícola e focou nela, se o Brasil focar na função agrícola e indústrias muito focadas, né, e como tem uma área muito grande, ele pode trazer indústrias para fora sem tanta taxação, sem tanta regulamentação, etc., a gente pode ver um país novo em 10, 15 anos fácil. E Portugal? Portugal tem um pouco mais de dilemas, porque ali é um país muito mais regulamentado, ele é um país muito mais voltado para o socialismo, a predominância de partidos socialistas é mais forte. Muita burocracia, né? Tem muita burocracia, as leis trabalhistas lá talvez sejam até um pouco mais duras que a daqui, tem um pouco mais de flexibilidade de um lado, mas são mais duras por outro. Para determinados setores, por exemplo, abrir loja de rua, ainda é mais complexo. Ele tem um processo de melhoria ali. Mas se ele seguir a mesma linha do que está acontecendo na Europa, que é uma tendência mais voltada à direita e ao liberalismo econômico, como aconteceu na Itália, como está acontecendo na Holanda, como aconteceu na Polônia, eu vejo que Portugal em breve vai seguir essa mesma linha. E Portugal tem tudo para ser uma grande potência, é um país muito rico, com uma infraestrutura muito boa, tem uma escoação de produto muito bom, tem portos, aeroportos, ele consegue escoar a produção de forma muito fácil, está muito estrategicamente localizado, ele não sofre operações climáticas como o resto da Europa, então ele não neva, não tem essas facilidades, o calor não é mais ameno, é bem mais quente, na verdade. Onde está lá em Santarém é Agreste, então tem que lembrar isso. Mas ele não sofre tanto a intempérie do tempo, ele tem um clima mais tranquilo para trabalhar, tem uma mão de obra qualificada, porque geralmente o português fala 2, 3 línguas, já viajou para outros países, assim como toda a União Europeia, e ele tem a facilidade também de trazer mão de obra de toda a União Europeia para dentro, porque ele faz parte do bloco europeu. Então, eu vejo, cara, que assim, tomando as decisões certas, Portugal tem tudo também para deslanchar nos próximos anos. Talvez não com a mesma velocidade que o Brasil, porque a população é diferente. Aqui são 20 vezes mais do que a população de Portugal, 20 e tantas vezes. Então, eu acho aqui óbvio que a economia aqui tende a dar um pico de aceleração muito mais rápido. Muito bem, obrigado, André. Eu conversei com o André Lado, um homem que já esteve, sem fazer trocadilhos, dos dois lados do Atlântico e conhece muito bem Portugal, o mercado português e o mercado brasileiro, está empreendendo em Portugal e tem uma visão muito interessante sobre o que vai acontecer nos próximos anos nesse mercado incrível do comércio eletrônico. Obrigado, André. Obrigado, Carlos. Obrigado a todos vocês. Obrigado à audiência. E visitando Portugal, lembra que lá o vinho... Vinho nacional, não precisa... tá de bom tamanho, tá bom? Obrigado e até o próximo Ponto da Situação. A China vende 30 milhões de automóveis por ano. Os Estados Unidos, 10. O Brasil, 2. Para produzir um carro, é preciso no mínimo 10 segundos. Para exportar 3.000, apenas um dia. Na linha de produção de uma montadora, nenhum segundo pode ser desperdiçado. No único aeroporto de cargas do Brasil com entreposto aduaneiro, também não. O mundo pede agilidade, o mundo pede conexão. Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, pronto para o mundo.